E estamos de volta com o BBcast, o seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje, teremos aqui a Cíntia Venâncio falando sobre gatilhos no automobilismo. Seja bem-vinda, Cíntia. Oi, Rubens. Oi, Débora. Oi, todo mundo do BBcast. Hoje é dia de falar de gatilhos. Hoje é dia de falar das vezes que Galvão Bueno entra na minha cabeça. Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais este podcast. E bom, hoje pode ser que você fique um pouco incomodado com o episódio. Exatamente. Para vocês que estão estranhando, a gente deveria ver com um podcast que seria um pouquinho já semanal, corriqueiro no BBcast. Optamos por esse especial só para falar de alguma coisa fora aí da Fórmula 1, mas nem tanto, falando das nossas experiências sobre isso que é gatilhos, que o pessoal está tendo muito, comentando muito nas redes sociais, mas que muitas vezes não se enquadra naquela situação que eles estão empregando ali. Então vamos falar aqui sobre gatilhos no automobilismo, coisas que nos dão um piloto automático para agir e até responder a situações de forma diferente. Mas antes de entrarmos no assunto, lembrando a vocês do nosso programa de apoios, financiamento coletivo e contínuo do Boletim do Paddock, lá na plataforma do Apoies. Então, recordando a vocês que no site e no post desse episódio tem o banner, né, com acesso ao Apoies. Deem uma consultada, verifiquem lá e agora vamos ao programa. Bom, pessoal, questão do gatilho, eu só vou dar uma explanada antes, falando sobre o que é, meio que localizando vocês aí dentro desse termo que está sendo muito utilizado agora, até mesmo durante a pandemia, foi muito, eu acho que foi a nova moda, saiu a época do bacon, depois entrou o pão de alho e agora o pessoal não tira da boca o tal do gatilho. Então é o seguinte, o gatilho nada mais é que quando você está no seu dia normal, teu cérebro está funcionando tranquilamente, mas você já tem algumas atitudes no piloto automático. E o gatilho vem quando você está nesse piloto automático e você tem algo exterior que te remete a uma outra coisa. Muitas das vezes isso acontece por meio de arquétipos. O que são arquétipos? Só para situar vocês. São a personificação de objetos, pessoas ou outras coisas, situações em um determinado momento ou situação. A gente tem muito do arquétipo na questão, um exemplo que eu vou dar, até peço para o Ivan do Punta Talks me corrigir, porque eu sei que ele é um exímio jogador de RPG, o José Fusinato também, que arquétipos são, um exemplo no RPG, são aqueles personagens que quando você fala um mago, você já tem na sua cabeça um mago. Quando fala um anão, você já tem um anão, uma personificação de um anão na sua cabeça. E isso que é o gatilho, é quando você tem alguma coisa que te liga a outra situação e você tem um estralo, você não percebe, tem que ser imperceptível, mas você age como se fosse algo que estava no seu consciente, mas só que algo que veio do seu subconsciente. Você não escolheu aquilo, foi teu corpo, tua mente que na verdade respondeu. Então, quando a gente fala essa questão dos gatilhos dentro do automobilismo, dentro da Fórmula 1, são questões de coisas que a gente vê no dia a dia, né, Cíntia, que nos remete a alguma situação do automobilismo da Fórmula 1, algo que nos traz na mente alguma imagem de piloto, situações. Eu queria saber com você aí qual que é o primeiro assim que você já tem na sua cabeça, que quando tem um momento você já se vê numa situação de corrida, alguma coisa assim do tipo. Olha, pra quem cresceu nos anos 90 como eu, com certeza vai ter como maior gatilho de todos o hino italiano. Sério. Gente, não tem como, em qualquer lugar, qualquer situação que eu esteja, que eu escuto o hino italiano, eu já tô achando que a Ferrari tá vencendo alguma coisa. Entendeu? Porque eu ouvi muito aquele hino com a história do Schumacher ganhando. Então todo domingo você ouvia o hino alemão, depois o hino italiano. E hoje é estranho e engraçado, porque se eu escuto só o hino italiano, eu fico achando que eu perdi o alemão já. Tipo, não prestei atenção. Eu tô ouvindo só esse agora. Então, eu acho o meu principal gatilho que me remete à Fórmula 1 e ao automobilismo, na verdade, é com certeza o hino italiano. O hino italiano eu acho que é algo que pega bastante, principalmente em época de Copa, né? Que se você escuta, você já lembra da Fórmula 1. Eu acho que é o que também me marca bastante, mas eu acho que permanecendo nessa questão de música, né? O tema da vitória também, por
porque é algo que a gente liga muito à Fórmula 1 e ao Ayrton Senna, mas que a gente já viu ele sendo utilizado em outros lugares e é algo que mexe comigo também bastante. É legal dessa questão que nem a Cíntia falou do hino italiano seguido, quer dizer, que seguia, né, o hino alemão. Eu, por exemplo, quando tem Copa do Mundo, tem algum evento esportivo que tem um time italiano que toca, quer dizer, que toca o hino alemão, desculpa. Tem um time alemão, nossa, eu tô trocando, já tô com um gatilho de confundir as coisas. Tinha o hino alemão, eu tipo, acabava, eu ficava assim, pô, mas como assim? Não tem a continuação, não tem a sequência, cadê o hino italiano, né? Você acha que tá faltando, né? E agora a gente falando sobre a questão do hino italiano, eu lembrei de um momento que eu tenho a lembrança do hino italiano, mas só que é em decorrência da Fórmula 1, de ter vivenciado muito o hino italiano, como a Cíntia falou, na década de 90, que era quando eu comecei a assistir nos últimos anos o filme dos Goonies, e os bandidos dos Goonies chamam Fratellis, e o hino da Itália chama Fratelli de Itália. Então quando começa, já começa de Itália, Fratelli, Valese, não me xinga, tô cantando errado, sabe? Mas é isso que é gatilho, é você ter como eu falei, você tem um arquétipo que é a questão do hino italiano, e quando você vê alguma coisa te remete e você automaticamente entra nessa situação. E aí a Débora falou, né, da questão da música, do tema da vitória. Acho que quem nunca teve num casamento, que às vezes já vi casamento com a entrada com a música, né, o tema da vitória, a noiva e o noivo entrando, aí você já começa a ter um pressentimento ruim, começa a olhar pro teto da igreja pra ver se não tem nenhuma barra da telhado que vai cair sobre os noivos. Eu usei na minha formatura, agora que você falou eu lembrei, eu usei o tema da vitória na minha formatura. Era um risco. Então, gatilho é isso, é você ter a música do tema da vitória. Quem é fã, eu já ouvi fãs do Ayrton Senna que não gostam de ouvir porque, pô, se sentem na bad e tal. Uma coisa que você falou agora, só cortando rapidinho, mas que eu lembrei aqui, é que eu acho que uma coisa que o hino italiano também provoca, que é algo que os outros não provocam, é você reger o hino com os dedinhos. Ou fazer as mãozinhas do Gorlami. Gorlami. Sim. Mas é porque o hino italiano é muito legal, ele é animado, ele é pra cima, né? Ele não é sério como o do Brasil, o do Brasil é muito formal. Do italiano não, é festa, assim, eu tenho vontade de dançar. Não faz, né? Porque enfim, é um hino. Mas ele é muito animado. A gente tenta respeitar, mas às vezes não dá. Exato. E agora até a gente entrando nesse... Só pra gente falar um pouquinho dessa questão de hino, é engraçado, né? A gente fala da sequência do hino alemão pro italiano, mas a gente não tem a mesma coisa do hino inglês pro alemão, em decorrência das vitórias do Hamilton. Um pouco, a geração futura não vai ter vai perder esse gatilho com a sequência de hinos, porque a Globo não transmite mais o pódio. Poxa, aí Globo, tá dando um gatilho na gente que não vai ter mais o pódio. Nossa, tá destruindo uma geração inteira. É verdade, Rubens. Agora que você falou, realmente, assim, esse pessoal, principalmente quem tá entrando agora, né, que tá pegando essa fase dominante do Hamilton, não vai ter isso que a gente tem. Nossa, agora eu fiquei triste com isso, de verdade. Eu não tinha parado pra pensar nisso. E eu tinha com uma outra música que é referente ao pódio, que também quando tocava, e eu quando fui estudar a música erudita, no dia que eu descobri o nome e tudo, que é a música Carmen do Beats, ele é aquela música que toca quando termina, né, que é essa música, por exemplo, tem muita gente que não conhece, porque simplesmente é uma música que o pessoal não tem mais acesso. Eu tenho um gatilho que toda vez que eu ouço, eu já lembro do Schumacher saindo com o champanhe pro lado do outro, quando o Jean Todt ia pro pódio, ou o Ross Brown. Então você tem esse estralo de você ter esse momento na sua cabeça. Então realmente essa próxima geração é um gatilho a menos para eles se preocuparem. Você sabe quem também marca, acho que um pouco dessa questão de música, é o Hans Zimmer, porque ele fez a trilha sonora do Rush, e ele tem também outras trilhas sonoras, e as trilhas sonoras dele, acho que tem muito disso, de marcar um pouco, de lembrar o automobilismo, porque ele teve ligado a essa questão do filme, mas como a sonoridade é muito parecida entre elas, acho que qualquer música que você escuta dele remete à velocidade, ao automobilismo e principalmente à Fórmula
Fórmula 1. Você falou das músicas dele, eu tenho as músicas dele no minha playlist habitual que eu ouço. Realmente, quando eu ouço que entra, principalmente o tema, que é o tema final da última corrida de Suzuka, que é Suzuka não, que é Fuji com chuva, e a gente já vai entrar nisso também, uma efeméride sobre chuva no Japão, eu me sinto arrepiado, porque eu lembro daquela disputa, daquela tensão que tinha. Ô, Cintia, eu tô fazendo sinal pra Débora falar sobre Suzuka e chuva e do Bianca. Tá. Eu achei que tinha caído. Não. Deixa eu te perguntar um negócio. Você tá gravando o áudio? Eu tô. Ah, tá. É porque não tá aparecendo aqui no Skype. Eu falei, gente, será que a gente tá falando esse tempo todo sem gravar? É que se eu gravar pelo Skype, desliga o programa que eu gravo habitualmente. Eu prefiro pelo programa. Essa coisa de chuva, Japão e tudo, né? Quando tá chegando o GP do Japão, a gente é inevitável lembrar, mas a gente lembra da morte do Julius Bianchi, né? Acho que também é um gatilho, porque o Japão, acho que tinha muita gente que gostava das corridas lá por causa do Senna, que ele fez corridas espetaculares lá, e aí a gente teve esse problema da morte do Bianchi. Acho que a pista começou a remeter a alguma coisa ruim. A geração de vocês já tem isso, né? De ver a pista de Suzuka. Eu acho que até ano passado, quando choveu, que teve o tufão, eu lembro que muita gente se preocupou da questão de ter uma corrida no domingo, o risco de chover, e, né, Cíntia, o pessoal já começa a ter essas ligações até mesmo com coisa ruim, e é isso que é o gatilho. Pois é o mesmo que acontece com a curva da junção, né? Interlagos. Ok, num nível bem menos, né, triste, dramático e tal, mas ainda assim é uma coisa meio ruim, né? Que dá em algumas pessoas. Tem gente que não quer ouvir o nome Glock até hoje, né? E se por algum acaso ouvir passou o Glock... Eles vão no mergulho. Passou o Glock. O Vettel passou. Cadê o Glock? Cadê o Glock? Cadê o Glock? Cadê o Glock? E o Glock não aguentou e não resistiu. Olha, a Bad bate com força. Porque é realmente incrível, assim, como... a Fórmula 1 e o automobilismo, enfim, eles têm esse poder de trazer esse tipo de sensação pra gente, né? Assim, é você tá de boa em qualquer canto e aí você ouve essa coisinha que você fala, poxa, mas Fórmula 1. E o pior não é isso. O pior é que, assim, na maioria das vezes você não tem com quem comentar. Não tem ninguém do seu lado que vai entender o que você tá passando. Ainda bem que hoje a gente, né, já tem internet, tem grupos de WhatsApp que a gente pode compartilhar essas coisas. E é isso que tá, na hora que eu comento que gatilho, muitas vezes o pessoal tá usando na internet, tá usando até de uma forma um pouco errada. Surgiu muito quando o pessoal começava a ver tweet do Átila, falava, pô, tive um gatilho por causa da pandemia, por causa do distanciamento social. Mas o gatilho não pode partir dessa forma autônoma. Ela tem que ser uma coisa que você sente e só depois que você fala, mano, aquilo que eu senti foi um gatilho que me ligou. Às vezes pode ser horas depois, até uma próxima vez que você tem esse sentimento novamente, você se remete ao anterior. Essa expressão de ter gatilho, a primeira vez que eu escutei foi em relação à literatura, porque eu sempre consumi muito YouTube de booktubers que falavam de literatura e de livros, enfim, e em alguns livros eles mencionavam que esse livro porque tem abuso com uma mulher, pode ser que alguém que já sofreu esse tipo de abuso ou algo parecido pode ter gatilho com essa história porque vai relembrar de traumas. E tem outras pessoas que às vezes elas, que nem a Rafa, uma vez eu conversando com ela falou que um livro que ela não sabe o motivo até hoje, que ela deixou de ler porque ela começou a passar mal com esse livro. E não tinha nada no livro que era demais, mas alguma coisa naquele livro provocou essa sensação física nela. Então eu acho que o gatilho também tem muito disso. Exato. E até onde a gente sabe, o gatilho que faz mal na Fórmula 1 é o gatilho do Sniper, que matou o Ayrton Senna, como diria Rafael Celone. Mas vamos para outros gatilhos no automobilismo. A Cíntia, que é uma exímia piloto, eu não tinha essa notícia até hoje. Agora descobri que ela pode pilotar na BP Racing. Boa, na BP Racing. Ou quando estiver em São Paulo, participará dos carteiros lá do Ricardo Bannerman, que hoje, quando chega o carteiro aqui em casa,
casa eu já tenho uma tristeza, uma bad de não poder ir pras pistas, mas Cíntia, você tem alguma coisa? Porque normalmente quando você é fã de automobilismo, você dirige carro, você tem uns tiques ali bem diferentes de uma pessoa normal. Sim, nossa. Gente, tô aqui dirigindo de boa. Parei no sinal vermelho. Sou a primeira da fila. Cara, Galvão Bueno imediatamente invade a minha cabeça dizendo: acendem-se as luzes vermelhas. Pronto, sou eu ali, pronto pra dar a largada. E o melhor é que eu sou uma pessoa rápida na largada. Na largada que eu digo sinal verde, né? Sinal ficou verde, eu saio rapidinho. Ninguém fica buzinando pra mim porque eu demoro 0,2 segundos pra sair. Eu já saio logo e superei o meu trauma de ladeira. Não deixo o carro voltar. Só dizendo isso, compartilhando aí a minha vitória de vida com vocês. Eu também não deixo voltar, mas eu bato no carro da frente, né, Débora? Eu tenho o gatilho quando o Rubens fala que vai pegar o Rafael. O Rafael é o nosso carro, ele tem uma boa história, né, com o Rubens. E eu fiquei um pouco traumatizada com o Rubens, que voltou a dirigir recentemente. E eu deixo ele dirigir sozinho, obviamente, porque me dá um pouco de gatilho. Mas é aí que tá, você só percebe depois que você, tipo, tá no carro. Que se você fosse o gatilho que nem esse pessoal fala na internet, tive gatilho, você nem teria entrado no carro. É que nem a Cíntia. Agora ela já não faz. Mais. Agora você não entra mais. É como a Cíntia falou, ela tipo, não deixa mais o carro morrer na ladeira, mas não é porque ela fica pensando, não vou deixar morrer, não vou deixar morrer. Não, isso já se tornou automático. O piloto automático da cabeça dela já pilota. Sorte dela que automático. Botas automático, não é o Maldonado automático, né? Por sorte. Pois bom, mas é legal porque a gente, né, Rubens, tipo eu e você, que a gente cresceu nessa época dos anos 90, que eu pelo menos tenho uma referência muito grande do Schumacher com relação a isso, né? Então, tipo, eu cresci dizendo que eu vou dirigir, eu vou ser tão bom quanto o Schumacher. Então eu tinha essa referência muito grande e tipo, dessa coisa assim, e de não levar multa, de não bater em ninguém, essas coisas, né? Eu sou uma pessoa realmente muito cuidadosa no trânsito, mas eu tive isso muito forte durante toda essa fase de adolescência, quando você tá ali, né? Vou aprender a dirigir, tirar carteira e tudo. É tanto que, tipo, passei de primeira, eu realmente tinha um problema com ladeira de não conseguir sair direito, deixar o carro morrer e tal. E aí fui, né, praticando, me aperfeiçoando. Hoje eu não faço mais isso, eu realmente superei esse trauma, não tenho mais gatilhos de ladeira, mas eu sempre tive isso do sinal, gente. É impressionante mesmo. E é legal você falar da questão dos anos 90, né? Porque assim, nos anos 90 eu era um pirralho, barrigudinho, baixinho, não muito mais alto do que eu sou hoje, quer dizer, mais baixo do que sou hoje, acho que... E hoje mais barrigudinho. Hoje eu sou mais barrigudinho do que na época. Eu e meus irmãos, a gente ia pra supermercado com a minha mãe, com meu pai, e na época meu pai ganhava até bem, ele até fazia 3 carrinhos de compra, era um com a minha mãe, que ela ia pegando produtos de limpeza, essas coisas do lar, meu pai ficava com coisas de comida, porque meu pai que mais cozinhava em casa do que até minha mãe, e ele deixava um carrinho daqueles pequenininhos de supermercado para eu e meus irmãos enfiar tudo que a gente queria, era mais para distrair a gente durante a compra do porque que... não passava. Até o apelido desse carrinho era carrinho do passa do que não passa. Resumindo, na hora de devolver os carrinhos dentro do supermercado, cara, era corrida. E era sempre assim, Rubinho Michael, não sei o que, e empurrando. Então isso se tornou um gatilho, e até o Fernando Campos, hoje, lá do Dupla Aerodinâmica, lembrou disso lá no nosso grupo de apoiadores do Boletim do Paddock, sobre carrinho de supermercado. Cara, quando a gente é criança, carrinho de supermercado se torna o primeiro carro de Fórmula 1 nosso. A gente faz curva na tangente, a gente ultrapassa aquele cara que tá andando devagar escolhendo azeite, pega vácuo. Agora seria engraçado, né? Porque engraçado, as crianças de hoje em dia não tem isso, porque você não vê uma criança chegando a 1 segundo da pessoa e abrindo a asa pra ultrapassar. É verdade. Mas tem um negócio legal também do supermercado, é que agora na época da pandemia, como tem que ter o distanciamento social, então os supermercados colocaram as marquinhas lá no chão, né? E teve alguns, vocês devem ter visto imagens na internet, e tem alguns que a marcação é igualzinha àquela do grid, né? Que é colchete, né? Que é o colchetezinho. E gente, se você viu aquele negócio e se você não se sentiu no grid largado, você viveu esse momento muito errado. Muito errado. Porque eu olhando a foto, eu
eu me senti lá. Então, se você passou por isso, eu espero que você tenha sentido essa coisa da hora da largada. Eu acabei de ter um gatilho agora com esse negócio que você falou, porque essas marcações também, pela distância que você tem que estar da pessoa, você pode imaginar que você tá a distância de 1 segundo da pessoa, 900 milésimos, pode ser um gatilho também, ó. Você fica na fila do caixa quase aberta, né? Se der, a gente passa, né? Bobeou, a gente passa. Foi carrinho na frente do outro. Você tem que ter cuidado pro pessoal realmente não passar na sua frente e tomar a sua vez na fila do caixa. Já aconteceu. Se for no caixa rápido, aí é que você tem que ser rápido mesmo. E a gente tem aqui no BBcast uma coisa que é de gatilho. E que quando eu comecei o podcast, eu justamente escolhi por causa dessa questão de que quem ouve tem uma ligação direta com a Fórmula 1, com o automobilismo, que é o som da pistola pneumática. Que literalmente tem um gatilho para funcionar. Então, quando eu escolhi foi justamente porque toda vez que eu ouvia aquele barulho, porque eu lembro da Fórmula 1, eu me lembro. E de tanto, eu até quando eu pegava a furadeira do meu pai para brincar, de que tava fazendo um pit stop no carro dele, aí eu fazia barulhinho com a boca, lá que nem uma besta. Eu acho que meu pai ficava olhando e falava assim: nossa, meu filho, que droga, alimenta essa bosta, entendi. Mas, é um gatilho. Até quando a gente, cara, quem não assistiu o filme Carros e escuta, ou Pit Stop, que como é que é o bichinho lá? É o Francesco. Não, o Francesco não, o Luigi e o Guido. O Guido faz, a gente remete pra gente. Francesco é uma coisa. E que nem o Campos comentou, ele estudou num lugar que abaixo da sala dele era uma oficina mecânica, então tinha toda hora aquele barulhinho. Então você separa. Eu acho que o Campos, do jeito que ele devia pegar cronômetro pra poder ver quantos barulhinhos, qual o tempo que demorava 4 barulhos, que era correspondente a cada uma das porcas de uma das rodas de um carro. Então, vamos depois apurar com ele. Eu tenho um gatilho legal também desses mais positivos que a gente tem, que é quando alguém abre champanhe. Gente, eu vejo garrafa de champanhe, eu só lembro do pódio. Sério, não sei se vocês têm isso também, mas em qualquer momento, sabe? Eu não sei fazer, eu não lembro se eu já cheguei a abrir uma garrafa de champanhe na vida, porque eu não bebo. Então eu acho que eu nunca abri uma. Mas toda vez que eu vejo que alguém vai abrir, eu fico esperando a pessoa ficar chacoalhando e molhando todo mundo. É tanto que eu sempre fico pronta pra correr. O final de ano na casa do Celone foi assim, a gente pegou o champanhe. Não, ele, o gênio, foi estourar o champanhe e esqueceu que o teto da casa dele tem menos de 3 metros. Então lavou o teto do apartamento. Mas... aumento do pódio. Tem um outro que me dá uma bagunçada legal, que é o Hoje Não. Se alguém falou, olha, independente do contexto, tipo assim, hoje não foi aula. E aí quando eu escuto hoje não, eu quero falar, hoje não, hoje sim. Eu faço isso internamente. Isso pior naquela coisa. Não tem uma pessoa que compartilhe desse sentimento comigo, sabe? Assim, nesse momento eu queria ter aquele amigo assim do meu lado, pra eu só dar uma olhada pra ele assim no canto de olho e ele olhar assim pra mim também e a gente entender o que tá se passando naquele momento. Mas eu nunca tenho, infelizmente. Mas eu não sei se vocês têm isso também, que o hoje não, ele me bagunça energeticamente. Eu tenho que confessar pra vocês. Eu tinha isso quando eu tinha ido no escritório, o pessoal sempre tipo, você vai fazer isso hoje? Você vai fazer isso depois? Gente? E principalmente comigo, quando o nome Rubens, o pessoal falava, e aí Rubinho, hoje não. Puts. Nossa, verdade. Caramba, verdade. Um gatilho que eu tinha de raiva, no caso. Eu não gostava que me chamassem de... Eu não gosto, na verdade, que me chamem de Rubinho. Dó. Eu nunca gostei. Porque... Nossa, ainda bem que eu nunca te chamei. Se você ver, eu acho que o Campos já teve essa percepção e ele sempre me chamou de Rubós. Por causa de que eu não gosto. Mas não é porque eu não gosto assim. Porque eu sempre vi que o Rubinho era usado de forma pejorativa. Então quando alguém chamava eu de Rubinho, cara, na hora me lembrava do Cacete Planeta Azul no Rubinho Barrichello. O pessoal chamando o Rubinho pé de chinelo. Eu tinha uma prima, toda vez que encontrava comigo, Rubinho pé de chinelo. Nossa, tem uma vez que eu salvei o filho dela do ataque de um cachorro, eu devia ter deixado o cachorro mastigar. Bom, mas... Desculpa, eu tô rindo. Com respeito, tá? Eu tô rindo.
Mas agora falando negócio de Rubinho, eu vou falar de um que eu tenho, que é... A Cíntia falou de curva, falou de questão de quando você tá vendo um pedaço de autódromo, você tem, como eu relatei, tem fãs de Fórmula 1, fãs do Senna que não gostam, tem gatilho quando fala tamborela, eles ficam na bad, é normal. O pessoal que, fã do Massa, que queria ver um brasileiro campeão, quando vem a junção ali, remete ao Glock. Eu tenho com som de corneta, principalmente quando eu ouço a voz do Galvão, quando ele tá narrando alguma coisa em Hockenheim, que ele fala, o piloto tal tá entrando no estádio. Cara, me dá um aperto, assim, de realmente quase chorar. A Débora sabe que toda vez que eu vejo a primeira vitória do Binho, eu me emociono muito. E eu lembro até hoje quanto que eu chorei no dia da corrida que o Binho Barrichello ganhou. E toda vez que eu escuto o som de corneta, porque na hora que ele entra no estádio de Hockenheim, tá todo mundo, os alemães estão tudo detonando na corneta. Você ouve corneta o tempo todo. E o Galvão falando isso. Ele entra no estádio, tá chovendo, não sei o que, as McLaren estão distantes, vem Rubinho pra primeira vitória. Cara, isso me dá um gatilho de chorar. A Débora já viu. Às vezes eu paro de assistir o vídeo, porque emociona. Então é bem. É diferente, eu acho que, porque às vezes na época das vuvuzelas, por exemplo, eu não gostava. Porque, cara, me dá uma sensação. É boa, porque foi uma coisa legal, mas mesmo assim é uma bad, porque eu lembro que foi também uma época ruim que teve na minha família. Então junta várias emoções, e é isso que é um gatilho, né? Você remeter a uma situação, a um momento que depois você só percebe horas, tempos depois. Agora tem um gatilho que eu sei que todo fã de Fórmula 1 brasileiro sofre quando escuta essa música, que é a música do Globo Rural tocando domingo de manhã, quando você estava agendado para assistir GP da Malásia, GP do Japão, da Austrália é o pior, porque normalmente você perde. É o pior. Esses horários intermediários são os piores que tem. Nossa. Você acorda com aquela musiquinha do Globo Rural, aquele plantinha voando sobre os campos de trigo e tal. A alta do café. Exato, é o único momento na semana que eu uso a palavra guaxupé sem ter um sotaque de familiar falando, então é isso. E quando você escuta a música do Globo Rural, você tem gatilho para dois lados, né? Ou você perdeu a corrida, ou você sabe que é um final de semana de corrida. Eu acho que pra mim era o perder a corrida. Já era. Já foi, porque se é de madrugada você já perdeu. Eu acho que me remete mais ao você perder a corrida. Eu na verdade, eu não sou uma pessoa que escuta muito o Globo Rural, porque, tipo, se não tem corrida, eu acordo 11 da manhã, então já tá no Esporte Espetacular. Então o meu gatilho é do Esporte Espetacular, que aí eu sei que eu perdi. Mas acho que eu não tenho muito com o Globo Rural, não, porque eu realmente acordo mais tarde no domingo. Assim, assumindo que eu sou dorminhoca pra todo mundo, mas tudo bem, a gente finge que não é verdade. Mas um outro dos gatilhos que os meninos falaram lá no nosso grupo de apoiadores. Aliás, participem. Foi participem, isso. Foi o Bruno Lima, que ele falou dos acessos de rodovia. E esse eu achei muito legal. Porque, assim, é um lugar que eu sugiro que vocês vão com cuidado, tá? Não vão muito rápido, não, porque pode dar não fala ruim. Que a Cíntia Venâncio do Boletim do Paddock incentivou vocês. Eu não tô fazendo isso e o Bruno Lima também não tá fazendo isso. Ele só deu a ideia, tá? Não, crianças, não façam isso em casa. Mas, assim, realmente é muito legal, porque você faz aquele esqueminha da curva, né? E gente, vão com cuidado, pelo amor de Deus. Porque ele falou que ele faz com o pé embaixo. Não façam isso, mas ele disse. Tocando nesse assunto, eu lembrei que a rodovia que ia pra casa do meu pai, onde ele morava antes, é a Raposo Tavares, e a Raposo, ela é bem sinuosa. E eu achava super divertido quando meu pai passava na pista da esquerda, que ele tava perto do muro, porque pra mim era a sensação de que você tava, tipo, super veloz e do lado do muro fazendo a curva, sabe? Pra mim isso me remete à corrida Fórmula 1, tipo, você ter que às vezes chegar perto do muro, que nem no Canadá, porque você precisa tirar o tempo máximo e encostar no muro pra você tirar aquele segundo que falta na tua volta. Ou tirar a roda que tá sobrando, né? Também. Já que você pode dirigir com 3. Oi? Bom, nossa, falando de 3 rodas no circuito do Canadá, a gente lembra de Gilles Villeneuve, né? Que foi um exímio piloto que correu com 3 rodas. Okay. A Débora quase engasgou aqui com a água, mas tudo bem. Tudo bem
gente. A Débora comentou que ela tem um gatilho com você ter sensação de corrida, Fórmula 1, quando você escuta música que tem alguma coisa... Era o top 5 segundos que tocava na Globo antes da corrida começar. Quando eu era criança, que a gente não tinha muito essa... A gente assistia corrida de Fórmula 1, mas não era tão, tipo, vamos assistir a corrida. Tipo, minha família foi da que o Senna morreu, a Fórmula 1 meio que parou um pouco, né? E eu lembro quando tinha esse... Gatilhos! E aí quando tinha o top, né, que tava passando, eu sabia que ia começar a Fórmula 1, só que acho que era uma coisa que eles também usavam pra poder mostrar que o jogo de futebol tava pra poder começar. Mas acho que isso é o que me remete à Fórmula 1 também. Nossa, agora que você falou, eu tinha esse negócio, era quase o plantão da Globo positivo, entendeu? Porque eu sabia que era uma coisa boa que ia começar. Porque o plantão da Globo, ele dá aquela sensação de desgraça, né? Assim, tem uma tragédia acontecendo. E esse do top de 5 segundos, ele é o contrário, porque ele é positivo, porque tá vindo coisa boa. Positivo que eu tenho hoje em dia, que, sabe, dá até ansiosidade, até às vezes a Débora vê que eu tô aqui no quarto, no escritório que a gente tem aqui em casa, trabalhando, eu escuto, eu vou pra sala pra assistir, a propaganda da Renault, que normalmente no intervalo ou do Jornal Nacional ou do Fantástico, tem a propaganda da Renault, você sabe que no bloco seguinte vai ter a notícia da Fórmula 1, ele vai aparecer aquele resuminho. Cara, mesmo que eu tenha consumido 20 mil coisas durante o dia de Fórmula 1, já esteja, sabe, mais por dentro de notícias do que o Binotto, que não sabe que já foi demitido, eu pego e saio correndo pra assistir. É uma coisa meio automática, uma coisa que eu tinha quando era criança. Eu moro no Sobrado, eu lembro que quando eu escutava, eu subia correndo a escada pra justamente assistir a reportagem, depois descia e terminava de jantar. Então é uma coisa que até hoje em mim funciona. No caso, não era propaganda Renault, na década de 90 eu acho que era bastante a propaganda da Chevrolet, que patrocinou muito tempo, e da Petrobras, que tinha esses patrocinadores que quando você via, você remetia à Fórmula 1. Eu acho que um que remete à Fórmula 1 hoje é a Heineken, porque tem os comerciais da Heineken, eles já fizeram comerciais com pilotos, mas sempre que vai ter alguma coisa de Fórmula 1 no Sport TV, tem esses comerciais da Heineken também. Eles já fizeram propaganda com pilotos de Fórmula 1 e com o Nico Rosberg. Bom. De propaganda. Eu tinha muito com a TIM na época lá do. A TIM também. A TIM quando chegou no Brasil. Então, a TIM quando chegou no Brasil, ela já tinha um grande vínculo com a Ferrari, porque ela era patrocinadora. Então, a Claro agora, recentemente, começou. A Claro em torno de 10 anos. Uma coisa que me... A Claro não me dá, não. Ainda sou da TIM mesmo. E eu nunca usei TIM, mas tudo bem. Uma coisa que me remetia muito à Fórmula 1, que eu falo pro Rubens, era ver alguma coisa da Vodafone. Tipo, porque ficou marcado, né, nos carros da McLaren. Anos depois, Saudades. Quando eu via coisa da... Tipo, com alguma coisinha da Vodafone, já me lembrava a Fórmula 1. No caso até eu peguei bastante. Acho que teve algum episódio passado que eu comentei que a gente tinha costume lá em Minas de colecionar maços de cigarro. Quando a gente caixotava os maços, que nem as caixas da Marlboro, a parte de cima aparecia muito a asa traseira dos carros ou da Ferrari ou da McLaren, na época que era patrocinado pela Marlboro. Então eu lembro que às vezes até brincando de posicionar, eu meio que posicionava quase que como se fosse formação de um grid deles dentro da caixa que guardava, porque isso era uma forma também, você via um maço de cigarro que nem da Marlboro, da John Play Special, da Camel, você se ligava, você tinha aquela sensação de Fórmula 1, alguma coisa, e gatilho também funciona para aquilo. Vamos supor, você esquece que esse final de semana vai ter Fórmula 1, mas você vê uma determinada coisa que lhe dá esse gatilho para se recordar. É o caso que nem a Débora falou, da Heineken, é o caso do que a Cíntia falou da TIM. Então tudo isso é um gatilho, porque às vezes, vamos supor, você vai pagar a tua fatura do TIM e no caso você se recorda que, putz, paguei a fatura, tem Fórmula 1, tem patrocínio, tal, então você tem essa ligação e você vai direto. Você falou isso de pagar a conta, acho que agora a gente paga muita coisa
coisa via internet, né? A gente não recebe mais o boleto em casa. Mas antes, quando a gente recebia boleto aqui da fatura de casa, da internet, tinha os rabisquinhos de velocidade, assim, que dá aquela rabisco de luz, né? Que dá a sensação de velocidade. Aquilo remete muito à corrida. A Débora comentou o negócio de... Como eu pensei que você ia falar o negócio de ficar em fila. Fila de banco, sabe o que eu tinha costume de fazer? E isso se dá a um gatilho de você perceber, você tá querendo disputar, você tá querendo remeter a Fórmula 1, eu tinha o costume de cronometrar os primeiros atendimentos, pegar o tempo de que demorou para cada atendimento, calcular quantos caixas tinha, quantas pessoas à minha frente tinha e ficar olhando assim. Bom, vai demorar 8 minutos. Aí de repente eu via que começou a antecipar, falei, bom, eu tô rápido, tô foda. Tipo, como se fosse eu que tava controlando os atendimentos. Então... E você, ouvinte, se achando uma pessoa estranha, não é mesmo? Acredite. Eu tô fazendo uma cara estranha agora. Você percebe que você não é mais estranho quando você começa a gravar podcast. Débora, eu tô imaginando aquela sua cara da figurinha que você tá olhando assim. Olha pra trás. Uma coisa que me traz gatilho, barulho de câmera. Não posso mais escutar um barulho de câmera que a junção não me remete ao Glock, me remete a ir tirar foto naquela junção. Isso daí é um gatilho pra mim. Barulho que hoje em dia não é barulho, né? Onomatopeia, né? Como alguns mais filósofos ou o pessoal mais culto gosta de usar, de que eles decidiram colocar quando alguma coisa tá recarregando energia. Hoje, que faz aquele barulho zzz, pra mim remete um carro de Fórmula E retomando a saída de uma curva. É verdade. Então, vamos supor, toda vez que tem um filme, alguma coisa que tem barulho de carro, de recarga, alguma coisa que sempre o pessoal faz, porque não tem som, na verdade, recarga de bateria, mas pra dar aquela sensação, eles sempre colocam algum barulho de alguma coisa preenchendo. Então, quando eu tenho esse negócio, putz, olha o som do carro da Fórmula E saído de curva, então você tem esse barulho também. Sabe um barulho também que me lembra bastante, assim, que me remete à corrida, e o Rubens tá cansado de escutar essa história, porque sempre que acontece eu falo a mesma coisa pra ele, é porque aqui onde a gente mora não costuma passar muito helicóptero, mas na antiga casa que eu morava com o meu pai, lá era... Esse deve estar tendo um gatilho pra acelerar também. Lá a gente, quando tinha Fórmula 1 em Interlagos, e a gente sabe quando tem corrida lá é sempre muito movimentado, né? Porque helicópteros subindo e descendo a todo instante lá por conta da corrida. E o barulho do helicóptero me remete ao domingo da corrida do GP do Brasil que eu assistia com o meu pai. E quando eu escuto esse barulho de helicóptero medo, aqui, né? eu tenho um pouco de medo de helicóptero de quando eu era criança, que aconteceu uma situação bem ruim na minha antiga escola. Mas eu tenho esse negócio de lembrar tanto de uma coisa ruim quanto de uma coisa boa, porque eu lembrava que ia ter corrida, e a coisa ruim é porque quando eu era criança, assaltaram o colégio assaltaram a frente do colégio onde eu estudava, e a gente ficou preso no colégio, porque como eu teve carga roubada e que entraram nesse prédio que era até residencial, tinha helicóptero que tava sobrevoando, e os policiais estavam com a arma virada pra baixo, porque eles não sabiam o que ia acontecer. E aí eu tenho esse medo de helicóptero por conta disso, mas eu lembro muito também da Fórmula 1. Cíntia, eu não sei se você tinha, eu pelo menos tinha esse costume. Quando ia bater uma vitamina, um suco no liquidificador, ficava acelerando o liquidificador. Verdade. Tipo, ficava lá apertando, fazendo zzz, até entrar numa aceleração constante. Verdade. Nossa, verdade. E... não é um gatilho, mas eu lembrei agora daquelas máquinas de costuras antigas que a nossa avó tinha, que tinha o pedalzinho e aquela... eu não sei como é que é o nome daquele negócio, mas que a gente usava como volante. Nossa, agora eu fiquei nostálgica. Não, eu fiquei engatilhada, eu fiquei isso nostálgica. Dentro de gatilho entra porque é o que a gente colocou. É uma coisa que você fazia automática. Minha avó tinha aquela Singer antiga, que era o pedaleiro, você sentava, e como eu já mencionei que eu sou um mini hobbit, eu entrava muito certinho lá, e esse pedal que fica, como dava pra ir pros lados, era como se você fizesse a curva nele. Então por que é um gatilho? Porque você agia automaticamente, você via aquilo, você não pensava assim, vou entrar ali. Lógico, tinha vezes que você fazia, mas tinha vezes que era automático. Tinha vezes que eu já tava lá brincando há um tempão, minha mãe passava e falava, mano, moleque, o que você tá fazendo aí? Tipo, não era uma coisa que você falou, eu vou pra ali. Tinha vezes que era automático, você via, não tinha ninguém costurando. Era automático. Você olhava
pra aquele negócio e via um volante. Você via um carro ali. Porque é isso que você vê quando você tem 7, 8 anos de idade, entendeu? Assim, sinto muito pra quem não viveu essa experiência. Sinto muito pela infância de vocês. Mas eu tava ainda pegando o que o pessoal falou lá no nosso grupo de apoiadores, e foi até mencionado aqui hoje já, inclusive, que foi a história do... a Fórmula 1 acabou quando Senna morreu. Isso é uma coisa mais negativa, né? Uma associação mais negativa que algumas pessoas fazem, tipo o Arthur Apóstolo, que foi ele quem deu essa ideia lá pra gente. E semelhante a isso, o Michael Souza, ele falou que ele fica muito engatilhado quando as pessoas falam que a Fórmula 1 não é mais competitiva como era antes e que as pessoas não gostam de Fórmula 1 porque não tem nenhum brasileiro competindo. Aí não sei como é que os nossos ouvintes ficam nesse momento, mas tem algumas dessas situações que dá um arrepiozinho na espinha, né? Um formigamento assim de leve no estômago. Eu, por exemplo, eu tinha uma época que quando alguém falava isso, eu pegava e já começava a rebater, falava, não, como assim? Não precisa de brasileiro, você pode torcer, faz que nem eu torço pra uma equipe, aí o piloto que tá lá é o cara que eu torço, tal. Mas daí com o tempo eu comecei, tipo assim, a pessoa fala, tá bom, tipo, e esse, tá bom, já é um gatilho que você tem quando você tem esse momento, que nem o Mikael falou, é porque provavelmente ele deve ficar, tipo, é que o Mikael é um gentleman, ele não vai ficar puto da vida na frente da pessoa e querer retrucar. Mas o sentimento, aquilo que você tem na hora, é um gatilho porque você não escolheu. É teu subconsciente jogando por sua consciência algo que você não optou em ter. E é até interessante que hoje, quando o pessoal fala em gatilho, muita gente usa isso para marketing. Você usar uma expressão, usar uma palavra para você conseguir ver. Por exemplo, se a gente faz um podcast colocando BBcast chega ao fim, pois descobrimos que a Fórmula 1 morreu em 94. Provavelmente a gente vai ter muito mais ouvintes, porque as pessoas vão querer saber por que um podcast que falou de automobilismo esse tempo todo tá falando que morreu em 94. Então hoje o pessoal utiliza o gatilho também para atrair outras pessoas pro marketing. Até a própria Fórmula 1, se a gente parar para pensar hoje, ela tem um gatilho muito forte que ela utiliza, né, que é a música de abertura. No caso, me desculpem, me corrijam, vão nos comentários, falem para mim, eu esqueci o nome do maestro que compôs a música. Brian Tyler. Viu, gente? Ó, nada como dos podcasters que estudam a pauta melhor do que eu. Porque assim, se você parar pra pensar, a Fórmula 1 escolheu e chamou ele, tudo bem, foi o momento que a Liberty entrou, mas todo mundo já estava imerso no universo da Marvel. Todo mundo já conhecia o universo da Marvel, todo mundo já conhecia, se não é fã, mas pelo menos já viu a música. Então quando chegou a música, todo mundo tava no Twitter falando, pô, esse cara me lembra a música da Marvel. Depois, quando foi ver, ele compôs música da Marvel. Então é a mesma coisa. Você hoje tem um gatilho, hoje o pessoal brinca, né? Quando vai começar a Fórmula 1, você vê várias pessoas nas hashtags da Fórmula 1 de fazer tan tan tan. A flautinha, né? Então isso é um gatilho. Você tem um arquétipo que é a música já construída, já pronta, e você, quando tem alguma coisa que lhe remete a ela, você já constrói ela. A gente tem as brincadeiras de memes que se tornam quando alguém pega algum vídeo de alguém brincando de corrida, de alguma coisa, e aí tem um acidente, coloca a música da Fórmula 1, aí de repente entra a flautinha. Então esse é um método de você usar o gatilho do fã da Fórmula 1 para atrair para aquela coisa. Então isso... Nossa, mas eu odeio aquela flauta, gente. Nossa, sério. Eu achei legal nos 2 primeiros dias que eu vi o meme, depois que realmente... É muito irritante aquele negócio. E não é só ela, tem o... Porque tem outras músicas, né? Tem tipo o tema do Titanic, tem... eu não vou lembrar agora de todas. Mas, gente, eu tenho uma bullying dessa flauta que vocês não têm noção. Mas enfim... É que engraçado que a gente tá falando mal da flauta e é o instrumento que a Débora toca, ela tá fazendo biquinho. É o único instrumento que eu aprendi a tocar, né? Então, vida que segue. Bom, tem uma coisa que eu acho que também pode ser gatilho, porque, infelizmente, eu não sou a pessoa motorizada do podcast, né? Mal sei ligar um carro e... Nossa, já quase ligou e matou teu pai. Também. Essa história fica pra outro dia.
Oi? Eu não sei se eu quero ouvir essa história, não. Conta já, aproveita que tá num podcast. Eu tinha 5 anos e meu pai tinha um Escort, né? E aí meu pai tava olhando o escapamento do Escort e deixou o carro maravilhoso, aberto lá com as portas arreganhadas. Eu desci a escada da minha casa, entrei dentro do carro, virei a chave e saí correndo. E ele tava com a cara olhando o escapamento. Caramba. Sabe aquela coisa do soldado, desculpa o termo que eu usar, burro, que olha pro cano da arma pra ver se ela tá com bala e aperta o gatilho? Então. Provoquei um gatilho no meu pai. Nossa. Você provocou um gatilho no teu pai. Tá escutando hoje um motoqueiro estourando o escapamento na rua, ele pede pizza a mais, por exemplo. Até a fumaça faz mal, mais mal a ele, né? O problema do meu pai era ter um Escort. Se fosse um carro elétrico, ele não teria passado por isso. Veja as vantagens de ter um carro elétrico. Olha só. Olha Nunca de só. graça e vem ouvir a Olha gente. só. Tesla, patrocina nós. Ai, gente, deixa eu falar um gatilho meio off. Meio não, muito off, na verdade, que ele tem muito mais a ver com música. Eu passei um bom tempo da minha vida tendo uma sensação muito ruim quando eu ouvia a palavra serra por causa dos Mamonas Assassinas. Sim, e eles tinham uma música, né? Que é aquela subiu a serra, me deixou no boqueiro. Eu não conseguia ouvir essa música. Durante muito tempo, assim, eu tinha o CD, né? E eu ouvia o CD todo, aí eu pulava essa música e acho que ela era a penúltima, era a última do CD. Enfim, eu não ouvia essa, porque eu realmente tinha uma coisa muito ruim. Hoje não, né? Tô crescida, já deu certo, superei. Mas na época foi tipo minha adolescência. Quando eles morreram eu tinha 7 anos, eu acho. 8 anos mais ou menos. Então, assim, a partir disso eu tive essa coisa ruim, sabe? De ouvir essa palavra. Eu pensei que você ia falar que você não gostava do Daniel Serra. Eu fiquei esperando aqui, eu falei, a Cíntia vai falar que não gosta do Daniel Serra. Não, é uma treta. Então, agora que eu cresci, eu não tenho mais problemas. Então, tipo, o Daniel Serra, a gente é best, tá? Assim, eu não te conheço, mas se um dia a gente se conhecer, a gente pode ser best, não tem problema. Mas se fosse, né, com o Chico Serra, já era mais problemático. Agora, voltando para as sensações positivas, teve uma coisa que o Lucas Neves falou lá no nosso grupo, que ele falou que o gatilho bom dele é a ultrapassagem suada, que realmente, se isso não aciona todo o seu sistema nervoso, eu acho que você também não tá vivendo o automobilismo direito, porque essa disputa, tipo Bottas e Max Verstappen agora, sabe? Se essa disputa curva a curva, se ela não te deixa assim completamente... Como é que eu posso definir? Sabe, assim, que você fica todo animado, sabe? Aquela coisa assim que vem do estômago, que parece que você vai colocar tudo pra fora pela boca. Isso realmente é uma coisa que mexe muito comigo. Eu acho que com a gente, né, de um modo geral. Ultrapassagem suada é aquela ultrapassagem que você faz na pessoa, na rua, tá? A pessoa andando devagarzinho e aí você passa. Eu não sou Você se sente muito motorizada, eu acho vitorioso, né? que eu me Você sinto passa, você tipo, consegui, né? Consegui. Cheguei, rolei, passei. Aproveitei até o vácuo. Passei mais fácil que o Massa, né? Que o Felipe Massa nos últimos anos da Fórmula 1 não ultrapassava ninguém, tinha medo de tomar uma molada. Apesar que ele tem gatilho com mola, tipo, o filho dele chega com aquelas molonas de fazer vai saber. Alguém, já pensou a esposa dele dizer assim, Felipe, por favor, você pode amolar essa faca? Ele fica com a cara branca assim, tipo, dá um pan bateria seca do Windows, tipo, trava. Que bom que ele corre nos elétricos, né? Mas carro elétrico tem mola também, tem suspensão. É verdade. Ai, gente, será que é errado rir disso? Ai. E acho que das últimas coisas que eu peguei aqui lá do grupo foi o que o Will Mesquita falou. O Will Mesquita, como todos os McLaristas, estão sorrindo novamente, né? A gente voltou a sorrir. E ele falou que o último gatilho que tem dado nele é o cenário 7. Inclusive, que é o que tá. Que é o modo turbo da McLaren, né? O cenário 7 das últimas voltas que o carro voa. E aí, inclusive, eu fiz uma das coisas que você não faz, que é mexer no Twitter durante o podcast, eu alterei o meu nome.
Pra ser nada certo. Então, você que é McLarista, é nóis. Soquinho de luz. Aí, agora, mais finalizando o programa, pra vocês terem uma ideia de uma coisa que é gatilho em todo mundo e vocês às vezes não percebem, é optar por comprar coisas, produtos que são relacionados a patrocinadores da categoria. Você simplesmente compra e depois, quando você chega em casa, você fala: pô, mas, tipo, eu não gosto de comer mamão, mas por que eu comprei isso? Pô, mamão, papaya, tipo, às vezes acontece de você adquirir e comprar um produto. Isso, quando eu fui pesquisar a pauta, eu vi que às vezes, e esse até mesmo que o pessoal de marketing usa de gatilho, é tentar usar uma marca que é vinculada a algum esporte, alguma coisa, para vender para as pessoas. Então, quem nunca te vê, como a gente mencionou, às vezes a pessoa compra celular da TIM, quer dizer, linha da TIM, porque tinha patrocinou o Schumacher, ou pessoa... Os energéticos, né? Energéticos. Às vezes a pessoa toma Red Bull simplesmente porque a gente tem um colega nosso, o Cebola, que é piloto de kart lá nos carteiros, ele se aparamenta todo de Red Bull porque ele gosta da marca e, sabe, pra ele hoje já é automático. Então é um gatilho, porque é o subconsciente dele já jogando pra consciência dele de tipo, olha, compra o Red Bull porque você precisa, você tem que comprar. Então isso é também uma forma de gatilho. Eu mesmo, a Débora sabe, quando a gente vai fazer compra, às vezes a gente pega algum produto e fala: pô, esse daqui, na época de desodorante, eu sempre gostei de Axe, né, mas na época que patrocinava, começou com Bruno Senna, depois foi até pra McLaren, Rexona, eu comecei a usar Rexona. Mas por quê? Era porque simplesmente eu tava lá na estante, putz, é o desodorante que eu quero, tipo, é uma coisa normal. Hoje, graças a Deus, não tô mais tão fedido, porque a Rexona é uma porcaria, voltei a usar os tradicionais sachê. Essa sou eu com a Nivea. Você usa a Nivea de um tempo pra cá. É o que o gatilho hoje é utilizado no marketing, né? Pra trazer o produto pra dentro da casa da pessoa sem ela perceber. A Williams fez uma propaganda de graça pra Colgate. Tá aí. É verdade. Aí que tá. Foi o erro de quem dá Havaianas. Poxa, Havaianas perdeu. Cara, ai, nossa, não lembro. Fiquei esperando essa maldita Havaianas. Eu tô até hoje. Inclusive, tava lembrando esses dias. A Fórmula E. Havaianas tecnicamente é um chinelo ecológico, barato. Vamos patrocinar a Fórmula E e leva mais pilotos brasileiros pra lá. Eu apoio. Eu acho que outra coisa que sempre mexe com a gente é quando você está comendo um belíssimo prato de macarrãozinho. Quando sua mãe ou você ou alguém, sei lá, você vai no restaurante e pede aquela macarronada, vem aquele espaguete assim, e você olha, você lembra do Luciano Burti quando você tá comendo lá o macarrãozinho. Se você tem filho pequeno, macarrãozinho é uma palavra que você usa bastante. Não, agora sim que ele falou, eu acho que uma vez que eu tive essas brincadeiras do macarrãozinho e tal, foi quando a gente tava na casa da minha mãe, que a gente foi fazer nhoque, que você tem que pegar a massa, pressionar ela contra a mesa, uma superfície rugosa e, tipo, empurrar. Então você começa a jogar ele, então você começa, tipo, fazer que nem um macarrãozinho mesmo do pneu, de ficar jogando. Então, pode ser um gatilho, porque você, tipo, você começa a pensar naquilo e você entra numa rotina que você não escolheu, foi automático, e você, quando pede o macarrão, você tá ali comendo, você é aquele meio torcidinho, você pensa, fala, pô, o macarrãozinho do Burt e tal, cai no chão, você olha assim no chão e fala, caramba, vou pisar naquilo ali e vou escorregar no macarrãozinho do Burt. É válido também, é um gatilho, quando você tem essa ligação com algo. Às vezes, o Felipe Massa tá perdendo, devia estampar a cara dele em várias massas de macarrão, ele com abraçar no pneu da Pirelli. Cara, uma coisa que eu comecei a falar muito esses tempos é massa. Massa, eu falo, massa. Aquilo é legal, eu falo massa, e vem a cara do massa na minha cabeça. Oi. É comigo. Teve um dia que num grupo, eu não lembro qual grupo que foi, que eu mandei, nossa, isso daí tá muito massa. Aí era sobre um outro piloto, na verdade, que a gente tava discutindo, e aí eu falei, não, isso aqui tá, tipo, fulano de tal. Mas o massa é algo que vem muito recorrente na minha cabeça. Bom, então é isso, ouvinte. Se você tem algum gatilho, tem alguma coisa que quando você vê, você fica na bad, você fica feliz, você fica contente, você fica triste, você sai correndo, entra debaixo da cama, que te remete a alguma coisa do automobilismo, da Fórmula 1, fale com a gente,
converse com a gente nas redes sociais sobre, no post também, comente daqui quais que eram os gatilhos que você tem, se é quando ouve a música do tema da vitória do Ayrton Senna, se é quando você vai fazer uma ultrapassagem de carrinho de supermercado ou qualquer outra coisa. Comente, fale com a gente. Eu sou o BGP Neto, agradeço a todos que ouviram até aqui e até a próxima. Um gatilho que existe é sempre quando eu faço isso, porque daí as outras duas pessoas ficam esperando a outra começar. Exatamente. Mas eu vou. Vamos lá. Bom, obrigada pra todo mundo que ficou ouvindo o episódio de hoje. Desculpa se a gente deu gatilho em alguém. Mas é isso. Sigam o Boletim do Paddock nas redes sociais. O meu Twitter é Cindy_Investix, Cindy com Y. E é isso. Até a próxima. Tchauzinho. Desculpa se provocamos gatilhos em vocês, mas continue nos acompanhando. E se o boletim for um gatilho bom pra você, nos acompanhe nas redes sociais. Eu sou a Débora Almeida, no Twitter como The Flowers, e até a próxima. Bom, é isso, pessoal. E agora nós vamos inserir os agradecimentos dos nomes dos nossos apoiadores no final. E são eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Elezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nimes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milani, Melquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bales, Cineo Messi, Rafael Arílio, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa Catelã, Jane Casalec e Carlos Eduardo Valésio. Muito obrigado a todos. Isso é tudo, pessoal.